Agora, o problema 8 é sobre contagem, análise combinatória, tá bom? O que é que ele pede? O que é que ele diz? Ele pede para a gente determinar quantos são os números de 10 algarismos, tá bom? Eu só posso utilizar os dígitos 1 ou 2, de modo que existam números uns consecutivos, tá bom? O que é que eu vou fazer? Vamos usar aí duas técnicas. Contagem por retiradas. Como é isso? Eu conto todos os números, conto os que não satisfazem e faço uma diferença, e vou usar também uma técnica bacana em contagem, que é chamada a contar por recorrência, tá bom? Isso a gente explora bastante no nosso curso da Veste Cursos de análise combinatória, tá bom? Tem um tópico destinado somente a isso, contar por recorrência, tá bom? E também a gente estuda as funções geratrizes, que é outra ferramenta poderosa nesses problemas de inclusão e exclusão. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro fato, o primeiro passo, façamos o seguinte: quantos são todos os números de 10 algarismos utilizados, tá bom? Utilizando somente os números 1 ou 2. Então, vamos fazer o seguinte: vamos contar todos os números, tá bom? De 10 dígitos. Aí vamos colocar 10 tracinhos. Cada dígito desse aqui, ó, eu posso colocar ou 1 ou 2. Então, eu tenho duas opções. Aqui é a mesma coisa. 1 ou 2, 1 ou 2. Até o 10º algarismo, eu tenho duas opções. De modo que, quando a gente multiplicar, eu vou ter 2 elevado a 10 números. Ou seja, existem 1024 números de 10 algarismos que eu posso utilizar o 1 ou 2. Mas aí, pessoal, dentre esses, existem aqueles em que não possuem algarismos uns consecutivos e existem aqueles que possuem os algarismos uns juntos, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou contar os que não possuem algarismos uns consecutivos e faço a diferença do total. Então aqui a gente contou todos, tá bom? Todos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos contar os que não satisfazem o problema. É o segundo passo. Vamos contar os que não satisfazem o problema. Para isso, a gente vai definir uma sequência, é uma recorrência. Então, façamos o seguinte: seja a n, quem é a n? O número de, a quantidade, o número de números de n dígitos formados por 1 ou 2, de modo que não exista consecutivos. Perceba que isso aqui é o que o problema não quer, né? A gente quer algarismos uns consecutivos. Daí, vamos calcular valores iniciais. Vejamos, o que é o A1? A1 representa a quantidade de números que possui um algarismo, que não possui algarismos uns consecutivos. Nesse caso, são 2, tá bom? Que é o número formado só por 1 e só por 2. O que é o A2? A2 é a quantidade de números de 2 algarismos que não possui 2 uns consecutivos. Aí o que é que a gente faz? Ó? Vamos formar todos. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Desses 4 números, somente esse aqui não satisfaz. Então, A2 igual a 3. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar uma relação de recorrência, tá bom? Então, vamos encontrar uma relação entre quem, Luiz? Entre o AN mais 1, o AN e o AN menos 1. Isso é chamado uma relação de recorrência. Recorrer, para eu saber o termo da frente, eu preciso saber os termos anteriores, tá bom? Então, façamos o seguinte. Vamos para cá. O que é o AN mais 1? O AN mais 1 é a quantidade de números de N mais 1 algarismos formados pelos dígitos 1 ou 2, de modo que não ocorram 2 uns consecutivos.
como eu só posso utilizar o 1 e o 2, os números de n mais um algarismo ou começam por 1 ou começam por 2. Então, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Dessa quantidade aqui, existem aqueles que começam por 1 e existem aqueles que começam por 2. Tá bom? E aqui são n mais 1 algarismos. Como começa por 2, sobram n algarismos. Pessoal, esses que começam por 2, sobram n espaços, tá bom? N tracinhos que eu tenho que preencher com os algarismos 1 ou 2, de modo que não ocorram dois 1s consecutivos. Então, de quantos modos eu posso preencher isso aqui? Eu posso preencher isso aqui de AN modos. Por quê? O que é o AN? O AN representa a quantidade de sequências formadas pelos dígitos 1 ou 2, de modo que não ocorre dois 1s consecutivos, tá bom? Agora, os que começam por 1, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Eu não posso dizer que aqui eu também posso formar isso de AN modos, porque pode ser que venha um 1 para cá. Como eu já tenho um aqui, se ele começa por 1, necessariamente, aqui tem que ser o 2. Daí eu vou ter n menos 1 espacinhos. De quantos modos eu posso formar isso? Eu posso formar isso de AN menos 1 modos. Ou seja, eu dividi o AN mais 1 em duas partes e consegui contar cada uma das partes. Isso quer dizer que o AN mais 1 é o AN mais o AN menos 1. Ou seja, é uma relação de recorrência. Para eu saber o termo da frente, eu preciso saber dos dois anteriores e somar. Ou seja, como eu sei o A1 e eu sei o A2, o que é que eu tenho? 2, 3. Quem será o próximo termo? 5, a soma desses dois. O próximo? 8. O próximo? 13. O próximo? 21. O próximo? 34. O próximo? 55. O próximo? 89. O próximo? 144. Quem é o 144? Vamos contar na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, o A10 é igual a 144. O que é o A10? Números que possuem 10 algarismos, utilizando somente os dígitos 1 ou 2, de modo que não ocorram os dígitos 1s consecutivos. Tá bom? O que é que eu quero? Eu quero aqueles em que existam 1s consecutivos. Como eu sei todos, de todos eu vou tirar aqueles que não satisfazem. Então a nossa resposta vai ser 2 elevado a 10, todos, menos os que não satisfazem, que são quem? O A10, ou seja, 1024 menos 144, tá bom? Aqui, todos, aqui os que não satisfazem. Então, isso aqui representa a resposta do nosso problema. Problemas de combinatória têm diversas formas de atacar um problema. Tem a contagem direta, que você faz um cálculo e chega na resposta. Tem a contagem indireta, foi o que a gente fez, contamos todos os casos, contamos os que não satisfaziam, fizemos a diferença. E tem também, durante esse percurso, nós usamos as recorrências, tá bom? É uma ferramenta poderosa para contar determinados acontecimentos. A gente usa a álgebra, tá bom? Para nos auxiliar em problemas de contagem. Aí agora você pode estar pensando, quem nunca viu recorrência, e se eu quiser saber o A1000? Aí a gente estuda uma coisa chamada polinômio característico para resolver essas equações de recorrência. A gente estuda isso no nosso curso, da Veste Cursos. Para mais informações, entre no site da nossa Veste Cursos para o nosso curso de aprofundamento das escolas militares. Um forte abraço do professor Luiz Farias.